Bom dia, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem e vamos iniciar mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre degrees of adjectives, tá? Que são o grau dos adjetivos. Então, na língua portuguesa, vocês já viram essa questão dos graus dos adjetivos. E agora a gente vai ver um pouquinho em língua inglesa como seriam esses degrees of adjectives, tá? Esse grau dos adjetivos. É basicamente assim, para dizer que alguém é maior, menor, mais bonito, menos bonito. São essas questões que vocês já viram na língua portuguesa, tá? Então, olha só. Assim como podemos colocar mais de um adjetivo na frase, também podemos usá-los para fazer comparações. Chamamos essas comparações de inferioridade, igualdade ou superioridade. Inferioridade quando você disser que alguém é menos. Um exemplo, João é menos inteligente que Maria. Então eu estou usando inferioridade. Eu estou colocando o João um pouquinho lá para baixo em relação a Maria. Bem diferente de dizer, João é mais inteligente que Maria. Opa, aí seria superioridade, quer dizer que ele é superior. Agora, se eu digo, João é tão inteligente quanto Maria, quer dizer que eu igualei, usei uma igualdade, quer dizer que os dois são inteligentes no mesmo nível, tá? É só um resumão para vocês entenderem. Então, nós temos lá, comparativo de superioridade, quer dizer que alguém é superior a alguém, tá? Olha só o exemplo. Maria, nas aulas de inglês eu gosto de colocar Mary, mas aqui eu coloquei Maria, tá? Para ficar mais no nosso jeitinho brasileiro. Maria is old. Maria é velha. Lembra lá do verbo to be? Quando você usa o verbo to be com pronome pessoal, né, que é o verbo to be no presente, a gente usa Maria is old. Maria é velha. Se eu quero dizer que a Maria ela é mais velha do que alguém, um exemplo eu coloquei aqui que ela é mais velha do que eu, Maria is older than me. Maria é mais velha do que eu. O que aconteceu aqui? No old, prestem atenção. Olha aqui. No old, eu acrescentei o ER. Tá vendo? Olha só. Note que o adjetivo old sofreu uma alteração. Tá vendo? Além de acrescentar o ER, eu coloquei o than, que significa do que, tá? Então, sempre que você for fazer o comparativo de superioridade, tem que ter o than, tá? Então, aqui nesse caso, eu acrescentei o ER e acrescentei o than. A professora acrescentou o ER por quê? Porque o old é um adjetivo curto. Então, quando o adjetivo ele for curto, eu acrescento ER nesse caso, tá? Nesse caso. Aí ficou older. Mas como eu sei, professora, se um adjetivo é curto ou longo? Quantas vogais eu tenho aqui? Só uma, né? Por isso que ele é curto. Tem uma vogal apenas. Se eu tivesse duas vogais, um exemplo do... Tá, vamos lá, inteligente. Olha o tanto de vogal que eu tenho, né? Então, nesse caso, eu não poderia acrescentar ER, tá? Porque é um adjetivo longo. Eu só acrescento o ER quando o meu adjetivo for curto, ou seja, com uma vogal apenas. Ou seja, na verdade, não é... O mais correto seria a composição dele ter apenas uma sílaba. Nesse caso, tem só uma sílaba na composição, tá? Agora, observa um exemplo que eu até acabei dando um spoiler para vocês, tá? Maria is intelligent. Maria é inteligente. Olha como ficou. Maria is more intelligent than me. Maria é mais inteligente que eu. Então, nesse caso, eu acrescentei. Deixa eu ver aqui. Eu acrescentei nesse caso o more, significa mais, tá vendo? Antes do intelligent, que é o adjetivo. E após o adjetivo, novamente o than. Então, nesse caso, quando ele é um adjetivo longo, ou seja, quando ele tiver duas sílabas a mais na sua composição, eu, antes do adjetivo, coloco o more, antes do adjetivo coloco o more e depois eu coloco o than, tá? Isso no de superioridade, tá? Então, prestem atenção nessas questõezinhas que eu estou falando para vocês. Não é difícil, é bem fácil. Aí vem lá,
Adjetivos precedidos de CVC. O que é uma CVC, professora? Vou colocar aqui o exemplo que eu coloquei. B. CVC é quando há de trás para frente, tá? Consoante, vogal, consoante. Consoante, o G é uma consoante, o I é uma vogal e o B é uma consoante. Quando tem essa composição, o que você tem que fazer? Você tem que dobrar a última consoante, que nesse caso é o G, e acrescentar o ER. Com o FET, que está lá no exemplo, a mesma coisa. O T é uma consoante, o A é uma vogal e o F é uma consoante. Então, o que eu tenho que fazer aqui? No caso, dobro a última consoante, que aqui no FET é o T, e acrescento ER, tá? Então, não é difícil. É só seguir esses passos a passos que eu estou colocando aqui para vocês. Uma outra regrinha para o de superioridade, eu costumo julgar que o de superioridade é um pouquinho mais difícil que os outros têm uma regra só. E esse não, esse tem várias. Tá? Quando o seu adjetivo terminar com Y, vamos lá. No caso do Piri, que é linda. O que acontece aqui? Nesse caso, antes do meu Y, eu tenho uma consoante. Tá? Tenho a consoante T. Quando antes do meu Y tiver uma consoante, opa, me apaguei, né? Quando antes do meu Y tiver uma consoante, que nesse caso é o T, eu retiro o Y e acrescento o I, E, R, tá? I, E, R ficando period, tá? Nesse caso, eu tirei o Y, porque antes do meu Y tem uma consoante, e acrescentei o I, E, R. Professora, se antes do meu Y tivesse uma vogal, nesse caso você não tira o Y, tá? Você só acrescenta o ER. Aí nós temos lá adjetivos que têm sua composição própria, ou seja, não acrescenta IR nem IR, são aqueles adjetivos que já tem, que é um exemplo do bom e do mal. Olha só, o bad, que é mal, ele é yours, tá? Ele vai ficar assim, ó, yours. E o bom, que é o good, vai ficar better. Então, mal, yours. E o good, better. Tá? Eu achei que eu tinha colocado aqui, mas eu esqueci. Tá? Mas no caso do good fica better. Bom, melhor, mal, pior. Tá? Então, se aparecer algum exercício aí que tenha o bad, que é mal, e o good, que é bom, você substitui ele por yours, isso de superioridade, tá? Superioridade. Você substitui o bad por yours e o good por better, tá? Lembrando que tem que ter o then depois, tá? Então fica yours then, better then. E a última regrinha é com os adjetivos terminados em E, tá? Então, se o adjetivo de vocês terminar igual nice, também é basicamente um bom, tá? O nice termina em E. Então, o que você vai fazer quando terminar em E? Só acrescentar o R. Você não precisa acrescentar ER de novo, porque o E já tem, né? Só acrescenta o R. Todos os adjetivos que terminarem em E, você apenas acrescenta o R, certo? Isso no de superioridade, tá? Aí agora vem o de igualdade. Eu costumo dizer que é o mais fácil, porque só tem uma regra, não tem um monte, né? Igual de superioridade. O de igualdade, ele segue apenas uma regrinha. Olha só. Que é a regrinha para o afirmativo e a regrinha para o negativo. Então, olha lá. Jenny is tall. Jenny é alta, né? E o igualdade é como eu falei para vocês no início. Quer dizer que alguém é tão quanto alguém. Por exemplo, ela é tão inteligente quanto eu, tá? Então, fica fácil por conta disso. Então, Jenny é tão alta quanto Paulo. Tá? Então, olha só. O que eu acrescentei? Antes do tal, que é o adjetivo, eu coloquei o S e depois eu coloquei o S. Só isso. S. Antes e depois do adjetivo. Isso quando for de igualdade. Tá?
Agora, quando eu quero negar que ele não é tão alto quanto o Paulo, not so e o as. Tá? Então, afirmativo, as antes e as depois, o adjetivo. E negativo, not so e o as. Tá? Not so antes e o as após o adjetivo. Aí fala assim, ó, nesse comparativo existem formas diferentes para afirmar ou negar a comparação. Ou seja, você compara assim e nega assim. Tá? Isso de igualdade, como eu disse, é bem facinho. A regrinha. É igual ao que eu já expliquei para vocês. Olha só para dizer que tanto no adjetivo longo, olha só, quanto no curto segue a mesma regra. Lembra que no de superioridade tinha uma regrinha para o longo e uma regrinha para o curto? Quando é curto, acrescenta ER, ou no caso do Y, IER. E quando é longo, você coloca o more antes e o than depois. Nesse caso não tem isso. É uma regra geral para negar e uma regra geral para afirmar, tá? Não tem várias regras aqui, como eu disse, é bem fácil. E o de inferioridade, tá? Para dizer que alguém é menos do que alguém. É inferior, né, nesse caso. Olha só o exemplo. É porque ficou separado, mas é I spend less money than you. Eu gastei menos dinheiro que você. Eu gastei menos. Quer dizer que é inferior ao que você gastou. Aí nesse caso, olha só. Eu usei o less, então no inferioridade você sempre vai usar antes do adjetivo o less e após o than, tá? A mesma coisa, ó. That hat is less expensive than the other. Aquele chapéu é menos caro do que os outros, tá? Aquele chapéu é menos, less, do que, tá? Então, expensive é o adjetivo, que significa caro. Então, antes dele eu coloco less, que significa menos, e depois dele eu coloco than. Novamente, aquela questão que eu falei lá no de igualdade. Note que o comparativo de igualdade, de inferioridade também não há diferença se o adjetivo é curto ou longo. Ele é formado apenas com less e than. É mais fácil ainda. Tanto no curto quanto no longo, não tem aqui afirmativo, negativo. A única regra aqui é less, than. Less antes dos adjetivos e than após o adjetivo. Ou seja, é o mais fácil até agora, né? E para finalizar, nós temos o superlativo. O superlativo é quando você quer dizer que, tipo assim, você não fala assim, fulano é melhor do que, um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. A caneta atômica Boardmaster, ela é melhor do que a caneta atômica da Bic, um exemplo, tá? Você fala melhor, quer dizer que ela é superior. Só que aí eu quero dizer que ela é bem mais do que. Não é só superior, ela é mais. Sabe aquele, quando você fala assim, ela é mais melhor? É tipo isso. Não tem mais melhor na língua portuguesa. Lembra que eu já falei tanto pra vocês? Professor, é mais melhor. Na língua portuguesa não tem, mas na língua inglesa nós temos, tá? Na língua inglesa, o mais melhor que vocês falam é esse, o most. Most, no caso aqui, nós vamos ter um caso específico, tá? Most, mais, tá? E aí o que acontece? Na língua portuguesa, como eu disse, não existe, tá? Não fica falando aí mais, melhor. É melhor, só tem melhor. Só que na língua inglesa, como eu disse, vai ter o mais, tá? Mais do que tudo. Um exemplo, o arroz, né? As pessoas estão falando bastante do arroz e do óleo, que tá bem caro. Aí a gente pode falar aqui, mais, bem mais, além daquilo que a gente imaginava. Então é o most, tá? Passou nossas expectativas. Quando passa nossas expectativas, não é mais superioridade. Aí seria superlativo, tá? Muito mais superior. Aí vem assim, ó, o grau superlativo segue a mesma regra dos comparativos, ou seja, ele vai ter uma forma específica para o longo e vai ter uma forma específica para o curto, tá? Então vamos ver como que fica. Olha o exemplo. This is the most expensive bike of them all. Essa bicicleta é mais cara de todas. Ou seja, ela é a mais cara de todas. Não tem uma bicicleta mais cara que essa. Ela é a mais cara de todas, tá? Então nós usamos o most, tá vendo?
como o adjetivo é expensive, caro, é um adjetivo longo, então eu apenas utilizei o most, tá vendo? E mais nada. Só utilizei o most. Agora, muito diferente aqui, lembrando que antes do most tem o the, tá? The most tem que colocar, que é o artigo ou a, tá? É a mais. Então, sempre coloquem aí o the antes do most. The most. Diferente desse caso, ó, Suzy is the shortest girl in the classroom. Suzy é a garota mais baixa da classe. Ela é a mais baixa da sala dela. Não tem outra pessoa mais baixa que ela, tá? Ela é a mais baixa. Não significa que não existem pessoas baixas lá, só que a mais baixa é ela, tá? Aí prestem atenção. Nesse caso, eu não utilizei o most, igual lá em cima. Olha só, eu usei o EST após o... Aqui, ó. Vou colocar o exemplo para vocês. Short. Novamente, quantas vogais tem aqui? Uma. Por isso que é curto, tá? Então, quando é curto, no caso do superlativo, eu acrescento o EST. Shortest. Acrescento EST. Quando o adjetivo é curto, eu acrescento o EST. Então, antes do adjetivo nós temos o the e após o adjetivo eu agrego com ele o EST. Tá? Suzy, the shortest girl in the classroom. E daí nós temos um outro exemplo, olha só. The supermarket is the biggest one. Maior. Maior de todos, tá? Este supermercado é o maior. Ou seja, não existe um supermercado maior, como diz você, mais grande, né? Não existe mais grande, é maior do que esse, tá? Prestem atenção na regra. O big... Nossa, tá ruim de apagar. Olha só, ele vem desse verbo, ou desse adjetivo, big, tá vendo? Mas olha só o que aconteceu. O big, nós temos aqui, ó, uma consoante G, uma vogal I e uma consoante B. Lembra do exemplo que eu falei do CVC lá, consoante, vogal, consoante? Quando tem o CVC, nós dobramos a última consoante e no caso do superlativo acrescentamos S. Tá? Quando é comparativo, nós acrescentamos ER. Quando é superlativo, acrescentamos EST. Tá? No caso dos adjetivos que tem o CVC. Então, resumam aí sobre a questão do superlativo. Olha só, resumindo, quando o adjetivo ele é curto, é o short adjectives, nós acrescentamos EST, tá? Quando ele é longo, nós acrescentamos the most apenas. E uma exceção, novamente, lembra do good? Que eu falei lá, que é better, o good, no superioridade ele é better. E no superlativo ele é best, tá? Então aqui ele é normal, aqui ele é em superioridade e aqui é no superlativo. Superlativo, superioridade, tá? A mesma coisa do bad, que é mal, o normal dele. Aí nós temos yours, que é o superioridade, e nós temos o yours, que é o superlativo, tá? Então, gente, era isso por hoje, tá? Eu espero que vocês tenham um bom dia. Qualquer dúvida, lembrem-se que vocês podem estar me procurando no WhatsApp de vocês. E um até mais!